Vamos falar hoje sobre erros. Isso mesmo, é difícil falar sobre erros, né? Quais foram os seus piores erros? Aqueles que você olha assim até se envergonha de um dia ter feito. Pois é, queria que você começasse pensando nisso. E se esse vídeo tiver 50 comentários e 100 likes, eu vou fazer parte 2 falando dos meus erros e o que cada um deles me trouxeram. Qual foi a lição que eu tirei de cada erro, né, que eu já resolvi, tá certo? E eu sei que esse vídeo vai ser bem interessante e bem polêmico. Eu vou abrir a caixa preta da minha vida e vocês vão descobrir que por trás dessa cara de santinha tem muito erro aí, viu? Vamos lá! Então, continuando com o vídeo, eu sempre tive muito medo de errar. E por ter medo de errar, eu me tornei uma pessoa altamente controladora, que queria tudo do meu jeito, tudo perfeitinho, e isso me trouxe consequências que eu tenho que lidar com elas até hoje. Então, nós precisamos saber a maneira certa de lidar com o erro, porque se tem uma coisa que nós vamos fazer nessa vida, é errar. Porque nós somos humanos e como sempre fala, né? A gente fala essa frase, mas não vive. Errar é humano, mas nós classificamos as pessoas pelos erros e nós não queremos estar perto de pessoas que erram. Então, nós precisamos aprender a lidar com o nosso erro e com o erro dos outros. E a primeira frase para você se libertar dessa ditadura do erro é entender que Deus, ele não tem problema com o seu erro. Você vai errar e Deus, ele não tá lá no céu. Ai, meu Deus, eu nunca imaginei que a Carla seria capaz de fazer isso. Deus não tá surpreso com os meus erros, até porque ele já sabia todos eles. Ele sabia quando eu iria falhar, ele sabia quando eu iria errar. E por isso ele enviou o seu filho Jesus. Então o problema do erro já foi resolvido. Para Deus, o problema do erro já está resolvido. Ele já enviou Jesus, ele já levou sobre si os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas enfermidades. Tudo isso já está resolvido. O problema do erro precisa ser resolvido dentro de nós. Então hoje é o dia de você se libertar da ditadura do erro e passar a utilizar os seus erros, até os seus erros para o seu crescimento. Olha que interessante. Então vamos lá. 3 atitudes erradas que as pessoas tomam em relação ao erro. Primeiro, se esconder ou esconder o erro. Muitas vezes a gente tem um problema, uma falha numa área, né? A gente não consegue vencer e a gente fica ali querendo esconder. E o pior inimigo de nós termos o crescimento é o segredo. Nós precisamos abrir, trazer luz. Quando Deus ele foi visitar Adão e Eva, eles se esconderam porque tinham errado. Então nós temos essa postura. Quando nós começamos a errar, nós saímos da igreja, nós nos afastamos de pessoas. Por quê? Porque nós não queremos que o nosso erro seja exposto. E para que nós possamos ter crescimento com o nosso erro, nós não podemos se esconder. A segunda atitude, culpar os outros. Nós nunca olhamos para a nossa parte de responsabilidade. E uma pessoa de sucesso tem que ter alta responsabilidade. Então você precisa se responsabilizar. Você é protagonista da sua vida, da sua história. Então tudo que acontecer na sua vida, primeiro responsável é você. Foi o que Adão fez, foi o que Eva fez, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. Então pare de responsabilizar os outros pelos seus erros e assuma a responsabilidade que lhe pertence, tá certo? Primeira atitude errada, se esconder. Segunda atitude errada, culpar os outros. Qual é a terceira atitude errada? A terceira atitude errada com relação ao erro é culpa, se culpar. Aí ficar ali se remoendo, mas foi porque eu errei, mas foi eu que errei. E eu, no próximo vídeo, se vocês cumprirem, né, a meta de like e de comentário, eu vou falar sobre isso nas minhas últimas experiências. Vou abrir a caixa preta da minha vida, viu, gente? Então, vamos lá. Então a gente fica se culpando, mas a culpa foi minha, mas eu errei. E a gente vai carregando aquela cruz, vai carregando aquela dor, aquele sentimento ruim. E Deus não te criou para isso. Se Ele enviou o seu Filho Jesus, foi para que você fosse livre. Então você precisa tomar uma postura diferente, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a culpa, ela não vai te levar a lugar nenhum, tá certo? Então pare de se culpar. A quarta atitude errada que nós tomamos e deixamos que outras pessoas tomem também conosco é os rótulos. Você não é as suas circunstâncias, você não é o seu momento atual e você não é o seu erro. Se você está com dívida, você não é um endividado. Se você está passando por um momento, você não é aquele momento. Não deixe que as pessoas te rotulem pelo seu erro.
Você não é as suas circunstâncias. O momento que você está hoje, ele é apenas um momento, é apenas uma fase e ela vai passar. O seu erro não te define. Você é imagem e semelhança de Deus, certo? E quais são as 4 atitudes corretas que nós devemos ter com relação ao erro? A primeira é reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Eu errei, eu falhei nisso e nisso. Qual é a segunda? Se arrepender genuinamente. Chegar diante de Deus e dizer, Deus, olha, eu não tenho como mudar o passado. O que passou, Senhor, passou. Eu não tenho como. Por mais que eu chore, não tem como mudar o que passou. Os meus erros do passado, eu só posso me arrepender. E eu vou me arrepender diante de Deus. Deus, eu me arrependo. Se for preciso pedir perdão a pessoas que você falhou com elas, peça perdão. Mas saiba que o resto depende de Deus, não depende de você. Então, se livre dessa culpa. A terceira atitude que você deve tomar com relação ao seu erro é colher os frutos do seu erro com alegria. Não tem como. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você errou em relação a algo, vai ter uma consequência. Isso é fato. Então, colha a semente. Se você está passando por um momento difícil por causa do seu erro, vai colher. E colha com alegria. Vai sorrindo, vai cantando, vai pedindo a misericórdia de Deus. E saiba que é inevitável. A plantação ela é opcional, mas a colheita ela é inevitável. E a quarta atitude, e a mais importante ao meu ver com relação ao nosso erro, é aprender. Um erro deixa de ser um erro quando você aprende algo com ele. Então tire uma lição de todos os seus erros. O ano em que eu mais errei foi o ano que eu mais aprendi. Então, olhe para essa situação com um olhar diferente. Olhe para essa situação como uma oportunidade de aprender. Eu não estou te incentivando a errar. Eu louvo a Deus as áreas que Deus não me permitiu errar e aprender com o meu erro, mas aprender com o erro do outro. Mas eu te digo uma coisa, a gente aprende com o erro do outro e a gente deixa de sofrer a consequência, que é a colheita. Mas a lição que a gente aprende quando erra é muito maior. Quando você passa pela situação, que você vê as consequências do seu erro, que você consegue se restaurar, você se torna fonte de cura para aquelas pessoas que estão na mesma situação, tá certo? Então, não se defina pelo seu erro. Você não é o seu erro, você não é a sua circunstância. Não permita que ninguém, nem nada, lhe rotule pela situação que você está. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeira das promessas e você nasceu para reinar. Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá o like, comenta, tá certo? Comenta quais são as áreas que você acha que você precisa de ajuda. Eu estarei respondendo todos vocês. A maneira de vocês recompensar o que eu estou fazendo aqui é curtindo, é comentando, é se inscrevendo nesse canal, tá certo? Estou aqui tirando um pouquinho do meu dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês e estou muito feliz com isso. Um beijo e até o próximo vídeo.